Gostaria de desejar um ótimo dia a todos e a todas, não só aqueles que fazem parte da comunidade acadêmica do Centro de Ciências Humanas e Exatas, o CCHE, da UEPB, mas a comunidade acadêmica da instituição de modo geral, aos docentes, aos estudantes, aos técnicos que provavelmente estejam nesse momento nos acompanhando. Saudar também aqueles que estão por aqui, mas são externos, né, à comunidade acadêmica da UEPB. Saudar também ao professor Adeilson Tavares, diretor do CCHE, que está conosco aqui nessa transmissão hoje, e, em especial, agradecer à professora Ivonildes Fonseca, né, que é a nossa palestrante desse dia. Palestra essa alusiva ao Dia da Consciência Negra, já que hoje, 20 de novembro, é convencionado o Dia Nacional da Consciência Negra. E aqui, neste centro, nós partimos do princípio de que discutir sobre as questões inerentes aos direitos dos negros e das negras no Brasil, além de ser uma agenda e uma pauta cotidiana, especialmente nesse dia, é o momento, então, de refletirmos de modo crítico a respeito dessas questões, né? Eu acho que o dia de hoje é justamente para marcar essa necessidade de falar criticamente acerca dessas questões. Então, de antemão, a gente agradece à professora Ivonildes, que tem uma trajetória acadêmica muito relacionada a essas questões, além do que uma trajetória pessoal, uma trajetória de vida muito marcada por essas questões, conforme ela vai poder aqui compartilhar conosco, né? Então, a gente agradece, como de costume, à direção de centro pelo apoio. Essa é uma programação que nos últimos anos a gente tem conseguido realizar com muito sucesso, né? E a gente tem contado com o apoio das gestões da direção de centro de modo muito atuante, muito participativo. Então, a gente agradece aqui a direção de centro em nome dos professores Adeilson Tavares e também do professor Josimar Cordeiro Farias. E nesse momento, então, eu passo a palavra para o professor Adeilson para as suas considerações iniciais. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas que nesse momento nos escutam, nos veem. Bom dia à comunidade acadêmica do CCHE, né, aos cursos de Letras Português, Espanhol, Matemática e Ciências Contábeis. Bom dia aos técnicos administrativos e bom dia à comunidade local, né, a cidade circunvizinha de Monteiro, né. Inicialmente, bom dia à professora Melânia Farias e à professora Ivonilde Fonseca, de fazer esse debate no dia de hoje, né, um dia alusivo à questão da consciência negra, combate ao racismo e muitas outras questões que estão ligados a esse tema da data de hoje, né. Então, inicialmente, eu queria dizer que é um prazer, certo, receber a professora Ivonildes e continuar esse debate aqui no CCHE, Campus 6, Poeta Pinto do Monteiro, da Paraíba, tendo em vista o que a professora Melânia já pontuou, que é a recorrente ação no sentido de chamar a atenção da comunidade local, né, e acadêmica e local, ao tema da questão do racismo, né? Então, frequentemente a gente vem trabalhando esse tema, dizer que a direção de centro não somente apoia, mas está totalmente envolvida com esse tema,
tema este importante, assim como outros nas questões sociais, a serem trabalhadas no âmbito da academia, no âmbito da universidade. Aqui o agradecimento, desejo a todos um bom dia de evento, né, um evento prazeroso, importante, né, profícuo na relação do tema, né, e dizer que esse tema é um tema recorrente, não somente da academia, mas toda a comunidade. Sem dúvida, a palestrante aqui vai trazendo a sua experiência, né, teórica e pessoal em relação a isso, que seja uma boa conversa para todos. Muito obrigado. Então, agradeço mais uma vez ao professor Adeilson e aproveito também para informar a quem estiver agora participando conosco da transmissão que esta palestra, ela será certificada, e aí, durante a transmissão, com a ajuda da professora Dalila Gomes, que está aqui nos bastidores nos ajudando, que faz parte da nossa comissão de mídias do CCHE, do curso de Letras Espanhol, vai nos ajudar, então, disponibilizando no chat aí da transmissão pelo YouTube um formulário Google Docs, através do qual você que está nos assistindo e tem interesse na certificação, poder, então, preencher e enviar para que a gente, não só através desse formulário, verifique a frequência, mas também possa, posteriormente, proceder à elaboração e envio dos certificados de participação, ok? Então, fiquem ligados aí que, durante a transmissão, esse formulário será disponibilizado. Então, nesse momento, eu vou tratar, então, de fazer a apresentação da professora Ivonildes, para, em seguida, passar a palavra finalmente para ela. Então, a professora doutora Ivonildes da Silva Fonseca tem, então, né, doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ela tem mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba também. Ela é licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, além também de graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal da Bahia. A professora Ivonildes é professora titular da UEPB, né? Atualmente é a diretora do campus de Guarabira, que é o campus 3, da UEPB. A professora Ivonildes integra a equipe da BAMIDELE, que é a Organização de Mulheres Negras na Paraíba. Participou também da formação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, de Guarabira, da UEPB Guarabira. A professora Ivonildes também faz parte do Profsócio, né, do mestrado profissional em Sociologia, aqui do CDSA, campus da UFCG, localizado em Sumé. Nós somos colegas, né, Ivonildes, lá no Profsócio. E a professora Ivonildes também agora tem mais uma credencial a somar, né, no seu perfil acadêmico, dado que a professora Ivonildes foi recentemente eleita através da consulta interna da UEPB, foi eleita, então, a futura vice-reitora da UEPB. Estamos aguardando aí somente a nomeação agora do senhor governador, né? Mas a perspectiva é de que em 2021 nós tenhamos aí uma vice-reitora negra, primeira vez na história da UEPB, e esse dado é um dado importante, inclusive para a nossa discussão de hoje, né? Então, Ivonildes, eu lhe desejo as boas-vindas, né? E, como a gente conversou aqui em off, oportunamente você possa vir a Monteiro, estar conosco, interagir conosco presencialmente, porque é outra coisa, né? A interação presencial é muito diferente dessa aqui, né? Virtual. Mas, mais uma vez, obrigada, seja bem-vinda, e o microfone agora está aberto para você. Ok, então, fazer a minha
saudação, salve, salve, todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Algumas assistindo agora, neste momento, outras assistirão em outras horas, né? Podem ser até de madrugada, eu mesmo estou assistindo muita coisa de madrugada, e gosto muito dessa saudação, né? De salve, salve, porque é uma saudação jovial. E tem uma coisa também importantíssima, né, que o salve faz parte de um cumprimento que é dado na Jurema Sagrada, que é uma religião que tem o seu berço na Paraíba, e a Paraíba precisa, né, exaltar a Jurema Sagrada, né, porque ela é um dos orgulhos da Paraíba, né, já que a gente fica sempre procurando exaltar, né, as coisas boas dos estados, e uma das coisas maravilhosas que a Paraíba tem é a Jurema Sagrada, né? Desde já fica assim meu convite para quem não conhece, né, procurar conhecer esta Jurema Sagrada. Então o salve, salve também vem disso, deste universo religioso que eu aprendi aqui na Paraíba, e realmente assim fico muito cada vez mais orgulhosa disso, né, de cada vez mais fortalecida em saber que existe essa manifestação religiosa tão culturalmente representativa, né, dos povos indígenas, né, dos povos negros e desta Paraíba, que me oferece tantos presentes, e um desses presentes é este momento agora, que eu recebo o convite e agradeço à professora Melânia Farias e ao professor Adeilson Tavares. Também quero expressar o meu contentamento e mandar um abraço para a companheira Célia Regina, né, que é a reitora eleita, e ao reitor Angel Júnior, né? Então, neste contexto de UEPB, nós temos que fazer também uma saudação especial e mandar um abraço, apesar de virtual, mas um abraço bem quentinho para estudantes, né, de toda a UEPB, e especialmente umas estudantes que tem na cidade de Monteiro, aí, no campus 6, né, e dizer para elas que em breve nós estaremos em Monteiro presencialmente, né? Estamos animadas, que já chegou um pouquinho de vacina no Brasil, está em São Paulo, e vamos ter realmente oportunidade de fazer um encontro presencial, né? Comer juntas, né? Porque é muito bom a gente comer juntas. Enfim, não é? Trocar nossos saberes e nossos afetos neste momento. Então, bom, a gente gostaria de agradecer a tanta gente, né? Infelizmente, fica um abraço mesmo e um cumprimento extensivo para todas as pessoas da UEPB, servidoras, servidores, né? As nossas companheiras da militância aqui na Paraíba. Já se falou em Bamidelei, temos outras companheiras também de militância. Então, assim, eu quero realmente, sabe, estender, né, espalhar todas as minhas admirações para essas pessoas. Inicialmente, né, entrando realmente no ponto, né, da nossa conversa, né, ou do nosso debate, que tem por título, né, o racismo à população negra, vigilância obstruidora de direitos. Eu menciono neste momento um dado que é importante para que a gente saiba o que é esse 20 de novembro, né? Por que foi instituída essa data, como é que foi instituída essa 20 de novembro. E se a gente vai na internet, alguns, não sei bem como é que chama aqueles espaços lá de internet, alguns sites vão fazer referências ao 20 de novembro como sendo uma data
que foi oficialmente registrada em 2003, mas na verdade não é bem isso, ou então que ela foi criada em 2003, também não é isso. Então, nós tivemos, né, entre nós, de forma física, um poeta gaúcho chamado Oliveira Silveira, e que nós na Paraíba tivemos a oportunidade de receber este poeta em determinado ano, aqui em 2008, acredito. E este poeta, Oliveira Silveira, ele se sentia muito incomodado com a data do 13 de maio, quer dizer, ele sentia o que a população negra sentia, né? Uma insatisfação, porque a data 13 de maio era muito centrada na figura da princesa Isabel, né? E era uma data também que motivava a comemorações que apenas enfatizava a posição da pessoa negra escravizada, com grilhões, com chicote, né? Então as escolas gostavam muito de fazer representações com estes episódios, e o Oliveira Silveira então pensava, poxa, essa data não faz justiça ao processo, né, de luta da população negra, que inclusive um dos efeitos do processo de luta da população negra foi o desmanche do modo de produção escravista, né? Porque a gente não sabe, a história que é contada nas escolas não mostra ainda para a gente todos os feitos da população negra, né, para enfrentar o modo de produção escravista e também derrubar esse modo de produção escravista, né? A gente só vê outros fatores, mas não este fator de mobilização da população negra, que, embora escravizada, né, engendrava várias estratégias para sair do sistema escravista, né? E a gente conhece mais de forma, vamos dizer assim, corrente a formação dos quilombos, né? E o quilombo de Palmares é um dos quilombos que a gente tem um maior registro. Então, Oliveira Silveira, né, é preocupado, né, incomodado com o 13 de maio, certamente que refletindo junto com o grupo, porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Ele, então, encontra a data da suposta morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro. Né? Então, eu digo suposta morte, porque, para nós, eu prefiro pensar que Zumbi se encantou. Né? Zumbi vive em nós. E 20 de novembro de 1695, então, foi muito impactante nesse grupo do qual Oliveira Silveira fazia parte, e eles disseram, poxa, a data vai ser 20 de novembro. Desde então, isso era no ano de 1971, desde então, eles começaram a fazer algumas atividades, né, de fazer trabalhos com algumas personalidades negras, nome de personalidades negras, e no 20 de novembro de 1971, eles fazem um evento em homenagem a Zumbi dos Palmares. 1971, anos de chumbo, estávamos na ditadura militar, né? Este evento, inclusive, teve que apresentar a programação para os militares e foi realizado. A imprensa detonou o evento no momento, mas o evento foi realizado em homenagem a Zumbi dos Palmares. 7 anos depois, 1978, que é uma data importante para a formação do movimento negro contemporâneo no Brasil, um rapaz chamado Paulo Roberto dos Santos, ele então dá a ideia de que a data passasse a ser chamada de Dia Nacional da Consciência Negra. Tá? Então, a partir de então, nós temos, né, a década de 70 como uma data marcante para a instituição desse Dia Nacional da Consciência Negra, e neste dia, 20 de novembro, nessa década de 1970, foi considerado um dia em que, segundo as palavras do poeta, né, os porões da história, né, foram abertos por mulheres negras e homens negros. A partir daí, a gente começa a ter toda uma visibilidade das populações quilombolas, e aí temos desdobramentos diversos, né, que vão acontecendo a partir dessa nova
a cara que toma a população negra no Brasil, a partir da data de 20 de novembro. Um dos desdobramentos positivos é estarmos neste momento numa universidade importantíssima, né, falando também, tá, de população negra brasileira. Então, essa é uma breve história do dia 20 de novembro, né, Dia Nacional da Consciência Negra. Algumas pessoas dizem, mas todo dia é dia de negro, né? Como todo dia é dia da mãe, como todo dia é dia dos pais. Mas as datas, referências são importantes, né, para fazermos a confluência de uma série de coisas. Inclusive, neste dia, a gente faz a confluência de todas as nossas forças espirituais, materiais, de fala, né, de concentração de esforços para alcançarmos o que a gente quer, que é erradicar o racismo, acabar com o racismo, pôr fim no racismo, ou, quiçá, né, diminuir o racismo, se não for possível, pôr fim no racismo. Bom, então, assim, uma segunda coisa que eu gostaria de falar, de mencionar também neste dia 20 de novembro, é que hoje a Paraíba receberá um equipamento muito importante, né, fruto de uma reivindicação antiga da população negra, que é um centro de referência, né? Esse centro de referência receberá o nome de João Balula, que foi um líder, assim, sem comentários, porque o camarada era um camarada que pensava, que vivia como negro, que transitava por várias áreas, inclusive a área de teatro, da história, né? É um rapaz que saiu de Pombal e que assim, cativou os nossos corações e mora em nossas memórias, em nossos corações. Faleceu em 2008, João Balula faleceu, e desde então nós, da militância, né, vimos sempre reivindicando um espaço, né, onde a gente pudesse ter um atendimento para as pessoas negras, e finalmente esse espaço sairá hoje às 11 horas da manhã, né, um espaço que é estadual, né, então assim a gente também tem que reconhecer a ousadia da secretária Lídia Moura, né, e a persistência, né, muito importante, Lídia Moura, para que a gente tenha essa conquista, e do governador João Azevedo também, que topou, né, fazer, né, este ato de ousadia. Eu digo de ousadia porque a gente tem uma Paraíba que é muito fechada, né, para essas questões raciais, para entender a importância da população negra paraibana, que é mais da metade da população, né, e que essa população negra precisa de representatividade, precisa de ter ações específicas que contemplem, né, esta população. E este centro, assim, é um símbolo, não é, de novos dias para essa população negra brasileira. Assim nós pensamos, assim nós esperamos. Também nesta data de novembro, mas aí foi no dia 18 de novembro, nós comemoramos 5 anos da Marcha das Mulheres Negras Brasileiras. Esta Marcha das Mulheres Negras Brasileiras, que aconteceu no ano de 2015, que reuniu cerca de 100 mil mulheres de todas as partes do Brasil, na minha concepção, um dos maiores eventos da contemporaneidade no campo do feminismo negro. Então, foi um momento, né, em que quase 100 mil mulheres em Brasília pautaram reivindicações, pautaram uma agenda que começou a ser definida nos anos de 1980, e além de pautar uma agenda de direitos, aquelas mulheres em Brasília também fizeram o anúncio de um caminho único para o planeta Terra, que é o bem viver, né? Porque o lema da Marcha das Mulheres Negras em 2015 foi: pelo fim do racismo
e das violências e pelo bem viver. Então, eu acho, assim, de uma grandiosidade essa marcha das mulheres negras, que, assim, não tem tamanho essa grandiosidade. Na Paraíba, nós tivemos essa marcha sob a condução da Terlúcia Silva, né, porque é bom lembrar o nome, né, porque foi um trabalho imenso de alguns anos, e a idealização dessa marcha foi feita por uma mulher do Pará, chamada Nilma Bentes. Então, assim, 3 eventos, né, 3 ações, 3 símbolos importantes na luta contra o enfrentamento ao racismo brasileiro, né? Então, assim, são de uma dimensão imensa, não é, estes eventos, e hoje nós estamos aqui, né, fazendo apenas referência e reverência à memória de todas as pessoas, memória de pessoas vivas e mortas que, né, estiveram trabalhando nesses eventos. Então, assim, são eventos coletivos, né? O 20 de novembro é um fruto coletivo. O Centro de Referência João Balula é fruto também coletivo, do espírito grupal, e a Marcha das Mulheres Negras também. E esse espírito grupal e essa força coletiva é toda direcionada para a superação do racismo, né? Ou dar um fim neste racismo, que é bom que a gente diga assim, que é o racismo à pessoa negra, uma vez que nós hoje entendemos que o racismo, ele não se direciona apenas às pessoas negras, mas também a pessoas ciganas, podem ser árabes, podem ser indígenas, né? Depende muito do local, do contexto. Nós no Brasil temos esse racismo acentuado com as pessoas negras, também com outras minorias. E o que é esse racismo? O que é racismo que a gente, hoje, por exemplo, no ano de 2020, a gente está ouvindo falar tanto, né? Está nas mídias todas, né? Está na boca do povo, né? Falar de racismo. E a gente pode ver que nos dicionários, né, em alguns livros acessíveis, às escolas, a gente vai ver sempre que tem uma definição de racismo como uma doutrina que prega a inferioridade entre os povos, ou se não, uma ideologia, né, que estabelece uma hierarquia entre grupos humanos. E a gente vai refletir e ver o seguinte, que essa doutrina, né, que diz que existem povos inferiores e povos superiores, ou esta ideologia que diz também a mesma coisa, ela se transforma, ou ela substancia, ela dá uma base para práticas, né, cotidianas, e são práticas perversas. E aí eu acho que tem uma definição muito atualizada do jurista Silvio de Almeida, que ele diz assim: o racismo é uma tecnologia de exercício de poder que decide quem vive e quem morre. Então, é bem adequada essa definição, né, porque usa mesmo uma palavrinha da moda, que é tecnologia. Então, as tecnologias não são apenas digitais, mas as tecnologias são um conjunto de procedimentos que está, inclusive, não é, nas ideias, nas manifestações cotidianas que a gente enfrenta na vida. E nós temos uma sociedade, né, que ela foi estruturada, né, por esta concepção de inferiorização de alguns povos e superioridade de outros povos, e nós crescemos nessa cultura, essa cultura perversa, né, de exclusão, de distinção negativa para uns povos e distinção positiva para outros povos. E a gente vai ver que muitas pessoas praticam ações racistas de forma, muitas vezes,
inconsciente mesmo, né? Algumas têm consciência e pratica com consciência. A gente está vendo aí os vários casos que ocorrem, inclusive o caso mais recente que a gente tem agora e que chocou muito é com a vereadora de Joinville, não é? Com a nossa vereadora de Campina Grande eleita, Jo Oliveira, não é? Eu espero que Campina Grande não tenha esse mesmo comportamento, acredito que não terá. Então, o racismo, sendo essa prática cotidiana, não é? Que pode ser vista como uma tecnologia de definir quem vive e quem morre, né? A partir de Silvio de Almeida, e essa morte não é apenas a morte física da pessoa, né? Nós temos também uma morte simbólica, né? Esta morte simbólica, por exemplo, a gente encontra nas escolas, né? Com as crianças. Então, as crianças que sofrem racismo na escola por parte de professoras, por parte de funcionárias ou funcionários, né? Enfim, por parte do corpo diretivo da escola, essas crianças, elas têm comportamentos diferenciados, né? Mas são sempre comportamentos que elas introjectam, não é? E elas sofrem, não é, com aquelas ações que elas recebem nas escolas. Então, é um exemplo de uma morte simbólica, porque muitas crianças, elas até percorrem o fluxo escolar, porque tem uma família que incentiva ela a percorrer o fluxo escolar, mas ela vai percorrer com uma certa mágoa, com um certo trauma, com uma certa baixa autoestima. Algumas reagem, não é, de uma forma que vai ficar quietinha, encolhida, né, tímida, outras vão extravasar, vão se tornar agressivas, mas enfim, o que a gente quer dizer é que essa morte, ela não é apenas uma morte física, até porque a gente entende, né, nós realizamos aqui em João Pessoa um seminário muito importante junto ao Ministério Público, com o procurador José Godoy, e o que sempre a gente discutia nesse seminário, um seminário sobre o genocídio da população negra, era que quando uma pessoa negra, ela chega a ser assassinada, ela chega a ser abatida, ela já passou por outros tipos de mortes. Então, antes da morte física, a pessoa negra ela passa por outros tipos de mortes, né, essas mortes simbólicas. E o que dizer, né, da cultura religiosa negra? Né? Quantos terreiros, quantas pessoas estão nos terreiros de candomblé, de umbanda, de jurema, e são agredidas, né, apedrejadas, né, que isso também é um tipo de morte, né, um tipo de, né, de uma vigilância, né, obstruidora de direitos. Então, esse racismo, ele tem complementos, tá? Então, a gente tem muitos complementos para o racismo, porque com esses complementos, fica ressaltada a situação em que ocorre o racismo. Então, o racismo ele se dá de forma direta ou indireta, se dá de uma forma pessoal ou institucional, né? E quando ele é pessoal, ele é sempre de uma pessoa branca para uma pessoa negra. Não existe racismo de pessoa negra com outra pessoa negra. É outra coisa, não é racismo, né? Nem existe racismo reverso, porque o racismo é uma tecnologia de poder. E a população negra no Brasil, apesar de ser maioria, né, na população, ela não tem poder de oprimir. Nem também é nosso objetivo fazer a opressão, muito pelo contrário. Nós queremos uma sociedade justa, igualitária, e não que a gente vai inverter poder. Mas, enfim, atualmente a gente não pode pensar jamais em racismo reverso, racismo, né, de negro com negro, ou de negra com negra. Então, o racismo ele tem complementos, então a gente vai ter, assim, por exemplo, encontrar racismo ambiental, né? E quando a gente fala de racismo ambiental, eu quero lembrar que nós temos hoje, né, cerca de 100 milhões de pessoas que vivem sem coleta de esgoto. Então, por que a gente tem isso em determinadas áreas das cidades e em outras não, né? Nós temos um racismo religioso. Então, é um racismo que mira, né,
uma cultura religiosa de matriz africana ou de matriz afro-indígena, né? E esse racismo tenta destruir, né, as pessoas, tenta destruir o sistema religioso, né, de várias formas, com vários mecanismos. Tem um mecanismo físico mesmo de apedrejar, de atear fogo, de jogar bomba nos terreiros, e tem mesmo um mecanismo de desqualificar, né, por palavras, por ações, né? Nos cultos fundamentalistas se exercita muito isso, desqualificar as práticas religiosas das pessoas de matriz africana ou afro-indígena. Tem um racismo muito importante para nós que estamos na universidade, ou quem não está na universidade, mas que gosta de estudar, que é o chamado racismo epistêmico. Então, muitas pessoas que estão em universidade falam bastante, né, da quantidade, né, de autores estrangeiros que a gente tem em nossa universidade. Não temos autores que reflitam sobre a África, né, que reflitam sobre o Brasil, América Latina, nessa perspectiva racial. E tem aqueles casos até de pessoas que gostariam de pesquisar determinados assuntos, e aí o corpo docente é um corpo docente de cabeça eurocêntrica, branquicêntrica, e podam muitos estudantes, né, de realizarem as suas pesquisas, né, e por uma questão de ter um racismo epistêmico. E, então, assim, temos vários complementos para o racismo, né? Inclusive tem uma coisa que é muito comum para nós, pessoas humanas e brasileiras e nordestinas que gostamos de piadas, né? Que é o racismo processado através das piadas, né? Que inclusive tem um livro agora do Adilson, acho que Moraes, dele, que ele lançou, chamado Racismo Recreativo. Então, é uma coisa que é um comportamento que a gente vem adotando, né, recentemente, de não rir com piadas racistas, né, nem piadas homofóbicas, tá? E, assim, eu me lembro muito de um passado recente, que era tão comum, né, a gente vê na televisão os programas humorísticos, ou no bar, ou na rua, né, sempre piadas com pessoas de orientação sexual homoafetiva, ou com mulheres, ou com pessoas negras. E esse tipo de racismo, que a gente está chamando, a partir do Adilson, de racismo recreativo, é um racismo que não cabe mais, né, para a gente ficar alimentando. Então, assim, a gente vai tendo racismo de acordo com a situação, e vejam, a gente tem até um racismo obstétrico, né, porque existem pesquisas já mostrando que as mulheres negras em maternidades, elas têm um tratamento diferenciado, né? Então, eu já vi até vídeos de pessoas dizendo que a mulher precisava de um procedimento cirúrgico para fazer o parto, e elas não recebem anestesia, né? Porque existe, né, na cabeça, no imaginário social, uma ideia perversa de que as mulheres negras, elas têm uma suportabilidade à dor maior que as outras pessoas, né? Porque nós somos super-humanas, super-heroínas, né, para aguentar dor, mas não somos para outros casos. Então, esse imaginário está presente na maternidade, eu já passei por isso. Esse imaginário está presente nas maternidades, e as anestesias são poupadas para mulheres negras, né? Então, a gente está chamando isso de racismo obstétrico. Bom, nós temos, então, o racismo institucional, que é um racismo que muitas vezes é difícil da gente comprovar a existência dele, mas esse racismo institucional, ele está presente nas delegacias, né, nos tribunais, nas universidades, né, nos postos de atendimento de saúde, tá? Então, por exemplo, eu já participei de uma pesquisa com o professor Antônio Novaes, da UFPB, de João Pessoa, que a gente foi investigar sobre a questão do pré-natal de gestantes negras e a questão da sífilis, né? Porque existia uma recomendação à época do Ministério da Saúde
de que os postos de saúde tinham que oferecer orientações para as mulheres e também da questão do HIV, da transmissão vertical. E nós fizemos uma pesquisa na Grande João Pessoa e constatamos que as informações que deveriam ser passadas para as gestantes negras, elas não eram passadas. Nem pelas médicas, nem médicos, nem pelas pessoas que acolhiam essas mulheres. Aí a gente foi perguntar por quê. E as respostas, algumas disseram que era porque as mulheres negras elas tinham um poder cognitivo pequeno e elas não iriam entender as orientações que deveriam ser dadas. Ou senão, para quê? Elas não se cuidam mesmo. Não é? Então, isso é um tipo de racismo, né? Isso é um tipo de mentalidade que nós, brasileiras e brasileiros, temos que reformar, temos que transformar essa mentalidade da gente. E esse racismo institucional, né, como no caso a UEPB, ela é acusada por algumas pessoas de que processa o racismo institucional, e a gente pode refletir o seguinte, olha, a UEPB é uma instituição como qualquer outra, e dentro dessa instituição a gente vai ter diversas cabeças, né, pensantes, e diversas cabeças com intenções de fazer as coisas. E o que rola, né, na maioria das cabeças que estão, por exemplo, nas universidades? É a ideia de que o Brasil é uma democracia racial. Né? A democracia racial, que é chamada de mito no sentido pejorativo, no sentido de que não existe, né, porque o mito ele tem outra conotação também. Então, essa democracia racial, ela contém, ela agrega, ela abriga um conjunto de ideias que vai dar no quê? Em dizer que o Brasil é um país que todas as pessoas vivem em harmonia e que se tem algum problema que é apontado por alguma pessoa negra, a questão é da pessoa negra, o problema é da pessoa negra. Não é do país, não é da mentalidade social brasileira. Né? Então, é um país onde todas as pessoas podem ter oportunidades, né? Onde todas as oportunidades são iguais. E as cotas raciais no ensino superior, por exemplo, mostram que não, as oportunidades não são iguais. Porque nós tínhamos, no início dos anos 2000, uma população universitária negra muito pequena, muito baixa. Né? Na USP, por exemplo, era cerca de 2% da população universitária negra. Tá? E essas pessoas negras, elas não adentram, não acessam a universidade, por quê? Por uma série de fatores. Inclusive porque, como nós somos, desde pequena, bombardeadas, né, aquela morte simbólica que fazem com as crianças negras, né, desde o jardim de infância, desde o ensino fundamental, as crianças negras crescem, né, sem sonho, sabe? Ou melhor, diminuindo, escondendo os seus sonhos de chegar à universidade. Ela tem vontade de estudar, ela tem vontade de ter alguma profissão dessas que a universidade forma, mas ela, com a baixa autoestima, né, que foi processada sobre ela, na constituição da personalidade dela, ela abandona aquele sonho, por outra palavra é essa, abandona os sonhos. E as cotas raciais, além de vir, né, promover essa representatividade da população negra na universidade, ela também vem restaurar o sonho de pessoas que abandonaram, né, por pensar que não era capaz. Enfim, o racismo, assim, ele tem um autor chamado Kabengele Munanga, ou Kabengele Munanga, que ele tem um texto, ele tem um artigo no Temas e Mesk, é um artigo que me marcou muito, ele tem muitas obras. E nesse artigo ele diz assim, é preciso que a gente tenha ações de reflexão sobre o racismo e também
é preciso que nós tenhamos ações práticas. Então, são ações que têm que estar combinadas, né? Reflexões e práticas para que a gente possa, né, realmente, vou usar a linguagem de guerra mesmo, né, que é atacar o racismo. E uma das coisas práticas que nós podemos fazer, né, além de trabalharmos pela questão do emprego das pessoas, da escola, da segurança, né, da polícia, né, trabalhar também o racismo, né, dentro da instituição dela, nós podemos ter algumas práticas, né, que não estão envolvendo custos, dinheiro, política partidária e tal, que, por exemplo, são palavras, né, que a gente vai atualizando. Tá? Então, a gente encontra, por exemplo, tem uma página muito importante na internet, que é a Gala 10, uma página alimentada por uma organização feminista negra, e está lá, né, muitas sugestões de palavras que são atualizadas, que foram atualizadas, né, porque as palavras são vivas, as palavras acompanham a dinâmica da sociedade. E assim, eu escolhi falar disso porque tem um verbo que a gente usa bastante, né, que é o verbo denegrir, né? E a gente disse, olha, vamos atualizar essa palavra, atualizar esse verbo, vamos deixar de usar esse verbo denegrir. Por quê? Porque o que é denegrir? Denegrir é tornar negro, mas o contexto em que ele é utilizado é sempre num contexto pejorativo, né? Então a situação está meio ruim. Então, quando a pessoa desqualificou o outro, disse, ele me denegriu, ele tornou o outro negro. Então, é um verbo que a gente tem que, sabe, tirar da nossa vida cotidiana, né? Algumas expressões que a gente utiliza, tá? E expressões que dão cor às coisas, às situações. A gente evita de dar, né, cor às situações, né? Ovelha negra, né? A Rita Lee tem uma música cantando, eu sou a ovelha negra da família. Então, assim, a gente sabe o que está por trás dessa expressão ovelha negra, né? E outras expressões que a gente vai tendo que atualizar. Uma que já está em desuso, que é cabelo ruim, né? Era muito utilizada essa expressão de cabelo ruim, e hoje, praticamente, ela está quase em desuso, né, diante da reação, né, das pessoas negras em assumirem os seus crespos e cacheados, e a gente acabar com aquela história de cabelo armado, né? Cabelo armado era um cabelo que não era condizente com as situações formais, né, com a situação de ir na rua de cabelo armado, né? Acabar com aquela ideia de dizer que o cabelo arrumado para ir para uma recepção é apenas o cabelo que está com fio reto, né? Então, um cabelo crespo, sabe, com o volume que ele tenha, é um cabelo apropriado para ir para qualquer oficialização de qualquer cargo, de qualquer evento. Então, assim, temos uma expressão também muito comum ainda hoje, né, que é o mercado negro. Caiu um pouquinho, mas sempre que a gente vai no câmbio negro, eu vou no câmbio negro trocar dólar, eu vou no mercado negro comprar determinada coisa. Então, esse evitar de dar cores negras, brancas, as coisas. Vamos dar as cores que as coisas têm, realmente, né? O arco-íris tem cores, mas a situação não está preta. A situação não está preta, né? Eu me lembro agora que teve um momento da ditadura militar que a gente usava muito que a situação estava russa, né? E o que é que tinha por trás dessa situação? A coisa está russa, né? O que é que tinha por trás dessa coisa? A coisa está russa, né? Tinha toda uma briga, né, de Rússia com os Estados Unidos. Enfim, eu vou chegar aqui nas minhas considerações finais, né? Fazendo uma ressalva de que o racismo, o tema racismo, é um tema que interessa para todas as pessoas brasileiras, sejam negras ou não, tá? Porque também a gente já saiu desse espaço onde se dizia que o problema era o negro e o problema era do negro. Não, o problema, a questão racial, a questão da desigualdade racial é uma questão de todas as pessoas negras e não negras, tem que ser encarada, né?
por instituições, inclusive a UEPB está encarando isso, né? A professora Célia Regina, reitora eleita, ela vai encarar, né, essa questão de cotas raciais na UEPB. A gente vai pedir uma unidade, né, das pessoas, de parlamentares, para que possamos instituir essas cotas raciais na UEPB. E, enfim, nós temos que ter uma posição sempre firme, né, com ações racistas que a gente presencie, né? Posições firmes. Não quer dizer também que toda posição tem que ser levada para a polícia, né? A gente tem uma lei, né, 7.716, de 89, que é a lei contra o racismo, mas nem sempre a polícia resolve, né? Recentemente nós tivemos o caso de uma mulher que foi no banco, e lá ela deu um revertério no banco, e depois essa mesma mulher esteve numa loja também, e ela foi levada para a polícia. E aconteceu o quê? Acontece que a polícia não encara crime de racismo como racismo, encara como injúria racial. É uma questão que tem que ser discutida no fórum específico, né? Mas, assim, a gente pode ter posições sempre, né, até que eu gosto muito de falar, posições pedagógicas, né, no caso que às vezes surtem mais efeitos do que levar a uma delegacia. Eu já fui muitas vezes à delegacia e realmente acho que tem casos que não vale a pena levar para a delegacia, tem casos que tem que ser levado na delegacia, né? Tem casos, né, terríveis, que eu não vou citar aqui, porque vocês estão acompanhando a televisão, internet, e estão vendo isso. Mas a posição firme sempre, né? Assim como também eu sempre estou agregando posições firmes com relação à homofobia, né? A gente não pode de jeito nenhum consentir, né, este tipo de comportamento ofensivo ao ser humano. Abandonar vocabulários, que eu dei só um exemplozinho aqui de alguns, né? Ouvir sempre as pessoas negras, porque se o racismo, né, as colocam numa posição de inferioridade, a sociedade também não quer escutar, e a sociedade somos nós, a gente também não quer escutar, a gente não escuta nem em sala de aula, tá certo? Então temos que escutar nossas crianças negras, nossas adolescentes negras, nossos adolescentes negros, né? Nossas pessoas adultas negras que também estão na universidade, porque a universidade não é só um espaço de adolescente nem de juventude, temos pessoas adultas também na universidade, temos que escutar essas pessoas negras. E também aqui na Paraíba a gente tem que escutar as pessoas indígenas, né? Porque nós temos indígenas muito próximos da gente, eu tenho, por exemplo, indígenas em sala de aula, né? Respeitar a história dessas pessoas negras, indígenas, né? E dentro do respeito a essa história, nós temos que, operar uma transformação na nossa cabeça, procurar conhecer o que são religiões de matriz africana ou de matriz afro-indígenas, para poder respeitar. E respeitar não significa dizer que você vai seguir a determinada religião, nem ter sua fé vinculada àquela religião, mas tem que respeitar. E, enfim, reiterando aqui as piadas, né? Não piadas de forma nenhuma. E eu espero que a gente possa realmente começar a cercear essa vigilância, né? Que eu dei o título para essa fala, essa vigilância que impedem, né, os nossos direitos, né? E esses direitos estão desde o nascimento das crianças, que, por exemplo, nós temos hoje no Brasil cerca de 3 milhões de pessoas que não têm certidão de nascimento. E essas pessoas que não têm certidão de nascimento, que não têm acesso ao SUS, por isso, que agora na pandemia não têm acesso ao auxílio emergencial, são pessoas que nasceram certamente de uma mulher negra, né, que foi abandonada pelo companheiro, ou que nem conheceu o companheiro para conviver, né, apenas namorou com ele e engravidou. Ele engravidou ela e ela engravidou também, porque ninguém engravida sozinha, não é? A mulher não engravida sozinha. E essas mulheres ficam, muitas vezes, com suas crianças, e ela não faz a certidão de nascimento, e ela própria também tem casos de mulheres e homens adultos também, que foram abandonados na vida e vivem sem certidão de nascimento. É uma coisa assim, inacreditável a gente pensar que o mínimo de cidadania nessas pessoas não tem, né, que é o direito a uma certidão de nascimento. E quando a gente vai ver quem são essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas, ela tem uma cor, né, que é preta ou negra.
Enfim, eu vou, acho que cheguei no meu tempo, né, Melânia? E eu vou então, aguardar aqui o diálogo, que é também sempre interessante, enriquecedor, e agradeço muito pelo momento, pela vivência, pela experiência. Ivanides, fique certa de que, em nome do CCHE, eu é quem agradeço pela aceitação tão pronta, né, do convite que te foi feito. Agradeço também por compartilhar conosco, né, um pouco, não só da sua vivência pessoal, né, em relação às questões relacionadas à negritude, mas também o compartilhamento dos saberes, né, que você acumulou ao longo dessa sua trajetória pessoal e acadêmica também. Dalila vai começar a me repassar as perguntas, né? Mas antes disso, eu queria aproveitar para abrir, né, as perguntas no seguinte sentido, né? Você tocou aí na questão do racismo institucional, né? Esse termo, né, racismo institucional, ele é bastante recente, né? A gente sabia que o racismo institucional existia, a gente só não tinha um conceito, né, para nominar e para pensar a materialização dessas práticas. E no âmbito da UEPB, Ivanildes, eu acho que a gente tem, num futuro bem próximo, questões prementes para serem pensadas, para serem articuladas, como você mesma já anunciou aqui. E uma delas, né, é a questão da implementação das cotas raciais na UEPB, que, ao meu ver, né, falando agora do ponto de vista de quem está pesquisando isso aí já há algum tempo, eu acho que isso passa internamente por uma mudança de mentalidade muito grande, né? A gente tem enfrentamentos, a gente tem desafios que precisarão ser enfrentados, e o primeiro deles é a mudança da mentalidade, né? Porque muita gente acha que cota é privilégio, né? Que cota é privilégio. E quando a gente que está envolvida com a questão, tratando, militando, a gente sabe que a gente está lutando, na verdade, por equidade, né? Paulo Freire já dizia que é necessário tratar desigualmente aqueles que são desiguais. Então, as cotas, elas cumprem essa função, né, de compensação histórica e de busca por essa equidade. E em projetos que eu tenho desenvolvido recentemente, é muito interessante, porque a gente constata que internamente a gente reproduz uma lógica que é maior, né? Bourdieu diz que a gente reproduz, né, nos espaços educacionais, a gente reproduz. Nesse sentido, eu tenho visto isso acontecer na UEPB. Ninguém se diz racista, mas todo mundo sabe que o racismo existe, né? Ao mesmo tempo que, inclusive, aqueles alunos e alunas, professores e professoras negras da instituição, muitas vezes ou não se veem no lugar de negros e negras, nem tampouco percebem na UEPB um ambiente onde o racismo exista, onde as diferenças em torno da questão racial existem. Então, a minha pergunta é a seguinte: ao pensar numa articulação para a implementação das cotas raciais na UEPB, que caminho você imagina que a gente precise trilhar? Eu acho que há um caminho político, mas há também um caminho pedagógico anterior a isso tudo. Então, eu queria saber de você o que é que você pensa em torno dessa questão, e aí, como é que você prefere responder em bloco ou responder individualmente as perguntas?
Pode ser um bloquinho. Pode. Então, eu vou já te passar a pergunta da aluna Angélica. Angélica é aluna de Letras Espanhol, ela é poetisa, Ivonildes. Ela é, inclusive, acadêmica aí da Academia Paraibana de Letras. A Angélica pergunta o seguinte: professora, a senhora acredita que sem uma transformação educacional e nas oportunidades para as pessoas negras, só a lei possa resolver ou minimizar esses preconceitos? Quer fazer de duas em duas? Porque tem mais, viu? Pode ser mais uma. Então tá. Michael Renan faz um comentário. E é o seguinte: se a voz negra for ouvida, respeitada, hierarquias são quebradas, elites são desconstruídas. Somos a maioria da população brasileira. Estamos unidos contra o racismo, a homofobia, a xenofobia, etc. Luta. E a Aline Brito direciona uma pergunta: onde será o centro de referência? Ela deve estar se referindo ao centro lá, que recebe o nome de João Balula. Certo. Ok. Então, vamos fazendo de 3 em 3, né? Vamos. Ok. Vamos. Então, você agora está com a palavra novamente. Então, inicialmente, com relação às cotas raciais para o acesso ao ensino superior, está colocado na carta-programa, né, da Chapa 2, liderada pela professora Célia Regina e por mim. Né? A carta ela é fruto de toda uma consulta que a gente fez na universidade, aos diferentes segmentos. E nós fomos eleitas, mas nós não fomos nomeadas ainda. Né? Aguardamos com toda certeza essa nomeação, e após a nomeação a gente tem que sentar juntas, né, a equipe, para pensarmos essa questão das cotas, mas a exemplo das outras universidades, né, tirando a parte política, como você falou, que nós teremos que ter apoios das deputadas e deputados, nós teremos que constituir uma comissão, tá certo, para estabelecer o critério quantitativo, né, porque a universidade é quem define qual é o percentual de pessoas negras que vai ser beneficiada com as cotas raciais. Nós temos que estabelecer os critérios, né, de quem é que vai acessar essas cotas raciais, né? Critérios por pertencimento étnico-racial, que também vai ser para pessoas quilombolas também, né? E temos que estabelecer os critérios, e aí será uma comissão que vai fazer isso, tá certo? E certamente que as cotas raciais, ela é um remédio, ela é uma ação, não é, que vai chamar a atenção da sociedade para essa população negra que precisa estudar, e que, a exemplo de outras universidades estaduais e federais, os cotistas estão, né, correspondendo às expectativas, tá certo? Cotas não é privilégio, né? Então as questões, as cotas no ensino, para o acesso ao ensino superior, que é importante que a gente sempre complemente. Nós estamos falando de cotas para o acesso ao ensino superior, porque nós temos outras cotas. Por exemplo, temos cotas para mulheres nos partidos políticos. Por que cotas para mulheres? Porque é um espaço masculino, tá certo? E onde o patriarcado se faz muito forte, e as mulheres precisam também, né, acessar e chegar a esse poder. Então, tem cotas, eu poderia citar outras aqui. Na Paraíba, nós temos cotas para mulheres que chefeiam famílias, que foi um projeto, foi uma lei, se não me falha a memória, da deputada Iraí Lucena, tá? Então, nós estamos falando de cotas para o ensino superior. Então, todas as cotas, elas têm que ser entendidas a partir de olharmos historicamente para a sociedade brasileira, né, e
identificarmos as oportunidades que foram negadas às pessoas, tá? No caso aqui, as pessoas negras. Nós temos na história da educação brasileira uma presença, sabe, do Estado muito ínfima na questão da educação brasileira. Tá? Aí nós temos na história brasileira, na história da educação brasileira, a ação, né, de muitas mulheres e homens que foram um ensinando ao outro a escrever as crianças dos outros, né? Então nós temos sindicalistas que fizeram essas ações, nós temos a presença do Teatro Experimental do Negro, né, a Frente Negra Brasileira. Então, assim, o Estado sempre foi muito, muito ausente dessas questões, ok? Então é isso, Melânia, vamos ter que sentar, né, em grupo, em equipe, e a comissão que vai estabelecer os critérios para essa questão das cotas raciais. É importante que elas sejam implementadas. E Angélica, parabéns, né? É uma membra da Academia Paraibana de Letras, né? E ela fala uma coisa importante que a gente vem refletindo. Eu falo a gente sempre que eu estou junto com minhas companheiras, e a gente reflete o seguinte: houve um momento em que a gente repetiu muito isso, né? Que a escola transforma, só a educação vai transformar a realidade. Mas será que mesmo? Né? Porque se a gente... Eu conversei agora há pouco com a chefia do departamento de educação, a professora Verônica, companheira minha, e a gente refletindo sobre isso. Se a gente tem um corpo docente com mulheres com a cabeça masculina, né? Se nós temos um corpo docente com a cabeça racista, se nós adaptamos livros, não é, apenas numa perspectiva conceitual, né, que não dá nem... A gente não adota livros que possibilitem o diálogo e a polêmica conceitual. Né? Então, que escola a gente vai transformar? Aí a gente vai cair naquela categoria de que nós estamos numa escola e nós estamos fazendo uma educação reprodutivista. Né? A gente não está fazendo uma educação transformadora. Então, para a escola realmente transformar, para que a gente possa apostar que a educação seja transformadora, a gente precisa, não é, de ter uma escola que está começando a se formar agora, em parte, com relação ao corpo docente. Uma escola que tenha professoras trans, né, que tenhamos professoras negras, que tenhamos pessoas com saber milenar, quilombola, que estejam dentro da escola, que nós tenhamos capoeiristas, não é, que não tem curso universitário, mas tem um saber específico, né, e ele possa vir para a escola trabalhar conosco, tá? Então a gente tem que ter uma escola que seja uma escola que tenha uma pluralidade de saberes, né, e que a gente possa, não é, trabalhar nessa perspectiva plural, senão a gente não transforma, né, e dando sempre oportunidade para as pessoas refletirem e aceitarem e acatarem e encontrarem o seu lugar na sociedade. E Michael está fazendo uma afirmação, não é? Muito interessante. Realmente, eu concordo com o Michael. E a Aline pergunta o endereço do centro de referência, João Balula, que vai ser no centro da cidade, perto da Praça 1817, João Pessoa. Eu não sei exatamente dizer o nome da rua, agora que está me falhando a memória o número, mas assim, é perto da 1817, e se você colocar na internet, está lá. Vai ter psicólogos, vai ter pedagogas, vai ter um corpo profissional lá para tentar atender as pessoas, vai ser bem bacana. Pois bem, pois eu vou te repassar agora as demais perguntas. Professor Wallace Ferreira, né, que a gente conhece tão bem, né, Ivonilson? Professor Wallace, aqui da UASIS, o FCG Sumé, é líder do NEPEC, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Etnicidade e Cultura aqui do Cariri Paraibano. Inclusive, o NEPEC está com um evento agora, o 6º Novembro Negro, com programação em andamento. Ontem tivemos programação,
Teremos mini curso ainda, inclusive ministrado pelo professor Wallace. Eu estarei numa mesa falando sobre literatura de resistência, literatura feminina negra de resistência, de hoje a 8 dias, juntamente com o professor Marcelo Medeiros e as alunas Sara e Josivânia. Então, fica aí o convite para quem estiver assistindo participar. Isso é entrar lá no Instagram do NEPEC para ver a programação. O Wallace coloca a seguinte pergunta: como pensar o enfrentamento ao racismo na educação infantil? A professora Carolina Rodrigues, que é a professora Carol, lá de Patos, da UEPB Patos. Oi, Carol. Carol diz o seguinte: a morte simbólica é tão cruel quanto a morte física. E Maria Fernanda parabeniza aí a palestra, dizendo que a palestra está muito linda. Muito obrigada, Maria Fernanda. Por hora, vão vir outras perguntas, mas por hora eu vou direcionar essas, tá? Tá. Professor Wallace. Professor Wallace é um irmão meu. Nós temos alguns irmãos na vida, né? A gente vai formando. O professor Wallace é um deles. E o professor Wallace está fazendo um trabalho lindo na UFCG, no CDSA, SUME, Cariri Paraibano, um protagonismo estudantil, pegando a juventude e fazendo essa juventude se posicionar bem bacana, né? Também um trabalho com as populações quilombolas. E o professor Wallace faz uma questão bem interessante, né? Chama atenção para a questão do racismo na educação infantil. E nós na UEPB de Guarabira, né, eu quero falar de mim e do professor Valdeci Ferreira Chagas, em diálogo e nas experiências que a gente tinha, né, de ter sido estudante e de andar pelas escolas também aqui na Paraíba, e a gente via que a questão da educação infantil está muito descoberta com relação às ações antirracistas, tá? Inclusive, a própria literatura, não é, científica não contempla, não é, essa situação. Uma das coisas que me incomodava bastante era ver, e ainda hoje acontece isso, né, no curso de pedagogia de Guarabira, né, muita gente que trabalha com aquela história social da infância, né, e a gente vai ler aquele livro, Felipe Arries, e perguntar assim, de que criança ele está falando? Onde é que está a criança brasileira? Não é? E aqui eu quero recordar, né, meio que em conversa, eu, o professor Valdeci, e uma professora que nós tivemos lá em Guarabira, chamada Emília, que hoje está na UFPB, de João Pessoa, a gente conversando, e Emília é uma pedagoga, assim, maravilhosa. Emília disse, é mesmo, olha que eu senti uma falta e não sabia externar isso. Eu estudo tanto com essa questão da infância e agora eu fico perguntando, e onde é que está a criança negra, não é? Será que no Brasil escravista não tinha criança negra? Então a gente constata que existe uma produção escassa com relação a essa questão, não é? E as nossas professoras e professores estão saindo das universidades com uma mentalidade calcada numa infância francesa, não é? E aí fica, sabe trabalhando uma imagem francesa em cima das crianças da gente, ou trabalhando uma imagem francesa nos TCCs dela, ou pensando, quer dizer, isso também alimentar todo um eurocentrismo e um embotamento, não é, da verdadeira pessoa negra que nós somos, né? A gente está sempre olhando para a Europa, né? Ou para os Estados Unidos, no caso aqui, para a Europa. E uma das formas que a gente encontrou para contribuir, eu e o professor Valdeci, nesse enfrentamento ao racismo na educação infantil, foi criarmos uma especialização voltada para complementar a formação de professores que trabalham no ensino infantil. Hoje a gente ampliou mais para o ensino fundamental.
E essa especialização, a gente já está na 3ª turma e tem surtido efeitos muito interessantes, né? Porque, veja, olha, eu comecei falando aqui do 20 de novembro, Oliveira Silveira e o grupo dele, o grupo que era pequeno, né, reuniu uma dezena de pessoas para fazer uma homenagem a Zumbi no dia, e dizer, o 20 de novembro é uma data importante para a gente se contrapor ao 13 de maio. Foi pequenininho o grupo, lá em 1971, e hoje, né, se tornou, a data 20 de novembro se tornou essa, sabe, ganhou essa expansão que ela tem hoje. Da mesma forma como se a gente opta por começar a trabalharmos ações antirracistas visando a prática da educação para crianças, a gente também pode crescer nisso. Agora é preciso que a gente tenha mais pessoas trabalhando nessa perspectiva, né? E aí a gente pode, Angélica, realmente apostar que a gente possa ter uma transformação educadora. Porque, assim, os casos de crianças, meu Deus do céu, que a gente escuta são terríveis, gente. Principalmente crianças que estão na escola pública, né, que não deveria ser, né, crianças que estão na creche, sabe, que já tem um entendimentozinho das coisas, e as cuidadoras de creche, né, exercem uns comportamentos racistas com relação ao cabelo da criança, né, enfim, uma série de comportamentos que eu não gostaria nem de colocar aqui. Nós temos casos, eu vi um depoimento que me marcou muito uma vez numa formação, que foi de uma criança, não é, que tomou água sanitária, pensando que ela se tornaria branca. Ela já criança, já não aguentava mais, né, o peso da melanina concentrada que ela tinha. Aí penso que é isso. É trabalho que a gente vai fazendo e a gente vai fazendo acontecer. E Carol de Patos, né, constata isso, nessa morte simbólica, muitas vezes deixa as pessoas vivas e mortas, né? Viva, morta. Parece aquela brincadeirinha que a gente faz quando é criança, né? Vivo, morto, vivo, que a gente se abaixa e se levanta, né? Mas realmente a morte simbólica, não é? Muitas vezes as pessoas não conseguem se levantar, embora estejam vivas, estejam funcionando, mas elas têm, né, dentro delas, né, algumas sequelas, né, que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas, né? E com relação a essa morte simbólica, né, eu queria, assim, eu estou muito tocada atualmente pelo livro da Neuza Santos, né, que foi uma psiquiatra, psicanalista, né, que escreveu um livro, Tornar-se Negro. Esse livro foi a dissertação de mestrado dela, né, foi publicado em 1983, né, e muito importante esse livro, é importante na psicologia, é importante para a gente, como ela fala dessa questão da baixa autoestima, né, de como a sociedade nos impele a querer ser aquilo que a gente não poderá ser, né, igual a uma pessoa branca, né, exatamente, e assim está me vindo muita memória Neuza Santos Souza, né, com relação a se tornar-se negro, assim, até a gente tem pessoas que têm uma melanina na pele acentuada, né, mas ela não se comporta como uma pessoa negra porque ela não se tornou negra, né? Ela quer aparentar uma branquitude que ela não poderá jamais ter, sabe? Então, essa questão da morte simbólica, né, que a gente passa no Brasil e que a gente tem que trabalhar para que a gente não possa, né, reproduzir essa morte, e a gente que sofreu essa morte, né, que a gente tem, né, dentro da gente alguns traumas, algumas coisas, a gente possa, né, quebrar isso, para podermos viver, né, viver com dignidade também significa isso, a gente poder assumir, né, nossos desejos, nossas aparências, né. Então, veja quantas pessoas adoram um candomblé, adoram um tambor, e até por força, né, das pressões sociais, elas se escondem
elas abandonam, mas no fundinho elas queriam estar. Né? E só para falar de religião, porque eu gosto muito da religião. Acho que assim, a religião afro-brasileira, o afro-indígena, ou de matriz africana, é a dimensão fantástica de sobrevivência da população negra desde a Constituição do Brasil. E a gente precisa ter respeito e olhar para essas religiões de formas diferentes. A gente tem um tempinho para mais 2 últimas perguntinhas. Tem sim. Eu vou só levantar aqui e vou na janela olhar que tem um correio gritando aqui. Mas pode fazer que eu estou ouvindo. Tá bom. Oi. Angélica faz uma nova pergunta. Ela questiona o seguinte: por que algumas pessoas falam de ter consciência humana e não de ter consciência negra? Ela é de Camalaú, aqui na Paraíba, e diz que lá em Camalaú existe uma comunidade quilombola, e que essa comunidade é muito esquecida por todos. Tem um comentário de Verônica Pessoa para você, Ivone, dizendo que você é uma mulher de luta, né? Uma força negra que nos representa, e ela agradece por sua exposição e pelos desafios a que nos remete. E tem uma última perguntinha, que é de uma menina, chamada Ana Luísa de Farias Tavares. Então você já sabe quem é. E ela pergunta aqui o seguinte: ela me deu papel por escrito e pediu para eu fazer a pergunta: como combater o racismo vindo de um amigo ou de uma amiga na escola? É isso. Eu pediria, por favor, que me repetisse a de Camalaú, porque eu fui ver o correio aqui na janela, eu não pude nem receber o correio, ele voltou. Certo. Angélica pergunta por que se fala que as pessoas optam por falar em consciência humana e não em consciência negra. Certo. Ok. Então, Angélica, geralmente, quando o assunto é população negra, né, a gente tem sempre umas pessoas que tentam deslegitimar a luta, tenta divergir, sabe, destoar do que a gente está falando, não é? E assim, quando é uma questão política, quando a gente fala de consciência negra, a gente está falando de uma questão política, não é? Então a gente está dizendo assim: olha, minha gente, olha Brasil, não é? Tem uma população negra aqui que tem consciência, tá? Que tem reivindicações históricas não atendidas, que vive uma situação de penúria, não é? Que na pandemia vocês apenas estão vendo mais perto, mas essa situação da pandemia é uma situação recorrente, existente, e que, inclusive, o Brasil naturaliza. Porque quando acontece determinados casos com as pessoas não negras, né, vocês fazem hashtag, vocês ficam horrorizadas, mas quando acontece com população negra, vocês não estão nem aí. Por isso é que precisa ter um Vidas Negras Importam, né? Que todo mundo, não, todas as vidas importam. Sim, minha gente, todas as vidas importam, mas quem está sendo assassinada é a população negra, sabe, aos montes. E não é só juventude negra, é mulher negra, feminicídio, sabe, a maior parte de nenhuma mulher deve morrer, nenhuma pessoa deve ser assassinada, tá certo? Mas quem morreu foi Miguel, quem está sem seu filho é Mirtes, e a justiça não está fazendo nada. E Miguel poderia estar vivo hoje, sabe? A moça foi realmente uma expressão ali, aquele ato daquela moça foi uma expressão de que criança negra não importa. Sabe? Ela vai sozinha no elevador, ela não vou ficar lá tomando conta de menino negro, sabe? Então é por isso que a gente fala de população negra. Porque é a população negra, né, e a população indígena
né? Porque a gente também sabe pouco da história indígena, sabe? Os fatos históricos que não são mostrados da população indígena deste país, sabe? São fatos de horrores, que a gente agora está vendo alguns indígenas tendo voz, publicando livros, como, por exemplo, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, né? Shirley Krenak está aí falando, está publicando, né? De qualquer forma, a gente tem que dizer que esse desenvolvimento da internet possibilitou isso também, né? A gente tem que falar de consciência negra, né? Ou tem de falar de consciência indígena, ou a palavra que os povos indígenas queiram dar. É por isso. Então, assim, todo mundo é humano, a raça é humana, mas a sociedade não trata os humanos de forma igualitária. É por isso que a gente fala da consciência negra para demarcar um espaço político. E Verônica Pessoa é companheira, não é? Companheira, também é uma força negra, né, uma mulher negra também, muito importante para a vida de outras pessoas, que Verônica é muito generosa e tal. Muito obrigada, Verônica. Ana Luísa, amiga e amiga, né? Como é que a gente faz? A gente gosta da pessoa, mas a pessoa tem umas coisinhas, né? Que viram umas coisonas lá dentro, sabe? Mexe com a gente. E aí é que está o processo educativo. Se a pessoa é muito amiga mesmo da gente, a gente faz questão de continuar a amizade, a gente tem que conversar com a pessoa. Tem que conversar, porque às vezes ela não vê, às vezes ela não refletiu sobre aquilo, né? Eu sou a pessoa da conciliação, sabe? E quem me ensinou isso, eu estou fazendo questão de dizer, quem me ensinou isso foi a mãe de santo. Porque quando a gente vai ficando velha, as memórias afloram, e eu fico me lembrando, né, das vizinhas que eu tinha, né, de uma especialmente, que eu gostaria tanto de saber alguma coisa daquela criatura, chamava-se Dona Constança. Hoje que eu sei que ela era de candomblé, porque era tudo feito escondido, né? Mas ela cuidava da gente de 5 irmãos que eu tinha, e que minha mãe saía todo dia para batalhar comida, a gente ficava lá com fome e tal. E ela chegava pela janelinha dela, pela cerca dela, e perguntava: quer comer? E a gente vivia numa sociedade que era proibido dizer que tinha fome, não é? Porque as crianças, mesmo com fome, a família ensinava o quê? Já, muito obrigada, não estou com fome. A gente podia estar numa mesa assim, farta, mas a gente não comia nada, né? Porque a sociedade dizia que o problema da fome era o problema da nossa família, né? Precisou o governo Lula escancarar fome zero, para dizer que o problema da fome no Brasil é um problema da sociedade brasileira. Mas, enfim, eu aprendi muito com essa mãe de santo, Dona Constância, com Dona Lili, com outras tantas lá em Salvador. A conciliar, a ouvir. Então, escute, Ana Luísa, chama a sua amiga, o seu amiguinho, num espaço, sabe? Que vocês possam conversar calmamente, e você coloca para essas pessoas. Ensina essas pessoas, sabe? No lugar de romper a amizade. E aí vai ser uma amizade realmente muito profícua, muito sincera. Assim é com a amiguinha, assim é com o marido, assim é com o namorado, assim com a namorada, não é? Porque as pessoas não são, as pessoas refletem a cultura delas, né? E a nossa cultura é uma cultura racista, né? Como Melânia falou, todo mundo diz, ninguém é racista. E o Munanga vai ter um texto dele que ele diz, o racismo é um crime perfeito. Porque se comete, mas você não encontra o autor. Porque o Brasil é racista, mas ninguém é racista. Então não tem, né, o autor do crime. Né? Mas, assim, diálogo, conversa, polícia quando tem que ter polícia, não é? Mas enquanto a gente puder conversar, é o melhor caminho. E cultivar as amizades. É isso. Ivonildes, tem só uma última perguntinha que foi direcionada para o professor Benjamin. Pode ser? Sim, lógico. Pronto, professor Benjamin, lá da UEPB Campina Grande, professor Benjamin Pereira. Olá, professor Benjamin. Direciona a seguinte pergunta: será possível articular na UEPB uma coordenação dos NEAB
e outros núcleos que trabalham a questão racial, esse, inclusive, segundo o professor Benjamin, é um antigo pleito do Arios Valber, do CPC, do NEAP Campus 1 e do Movimento Negro de Campina Grande. Arios Valber, não sei se você conhece, foi, inclusive, meu aluno lá na especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. E é muito atuante no movimento negro, junto com o professor Moisés Alves. Alô, Arios Valber, alô, Moisés. São lideranças aí do MNCG. Certo. Antes de responder ao professor Benjamin, então, eu também quero render minhas homenagens a Arios Valber e a Moisés. Já participamos de bancas juntas na UFPB, estamos sempre em diálogo. Hoje à noite vai ter uma mesa sobre os NEABs da UFPB, né, com a organização de Arios Valber, né, uma pessoa que eu admiro bastante, Moisés também, né, inclusive Moisés está com um trabalho lindo agora com Juventude e Teatro, maravilhoso, jornalista. Estamos sempre juntas. Aí, professor Benjamin, tem algumas ações, não é, que a gente só precisa querer fazer, né? Não precisa de ter autorização nem de reitora, nem de reitor, nem de nada, né? Porque basta fazer. Eu me sinto muito bem em trabalhar na UEPB, porque eu encontro autonomia e independência de realizar muitas coisas. Queria eu ter saúde para poder fazer o que a gente tem vontade de fazer, mas, por exemplo, em Guarabira, né, nós fazemos tantas coisas e coisas que permanecem, tá? E foi só fruto da vontade da gente docente, estudante e servidor, né? Então, eu acredito que, professor, basta ter, sabe, uma conversa, um diálogo com as pessoas interessadas. Porque o que a UEPB tem a oferecer para a gente, ela oferece, não é? Espaço físico, luz, água, né? Aquela equipe de jornalistas para divulgar nossos trabalhos, né? Outras coisas que a gente precisa, né, para divulgação, né, quando tem eventos, né, os apoios para trazer pessoas. Aí eu acredito que basta querer, professor. É a minha visão, sabe? Em Guarabira, a gente tem pessoas que estão fazendo acontecer tanta coisa bacana. O pessoal de letras, lá em Guarabira, faz cada coisa maravilhosa. Né? Até a professora Marta Furtado, né? uma pessoa também que entrou na minha irmandade, não é? Hoje ela habitando em outro espaço, realizou diversas coisas, porque assim, a gente queria fazer, a gente fazia, né? Uma das coisas foi a instituição do NEAB de Guarabira, porque a gente viu que a gente tinha mais facilidade de realizar coisas do que ficar viajando para Campina Grande o tempo inteiro. Então a gente resolve as coisas. E temos tantas outras coisas que nós fazemos. Agora é importante essa ideia do professor Benjamin, mas, na minha apreciação, independe de hierarquias, né? Basta querer. E Célia Regina, o perfil da futura reitora, é um perfil também de pessoas que querem ver as coisas acontecer, né? Ela não é de botar entrave nas coisas, é uma pessoa que estimula, motiva o tempo inteiro a gente a fazer, pelo pouco que eu conheço dela, né? Eu já tirei essas qualificações da professora. E acredito que tem muito mais. Ivanildes, eu acho que a gente extrapolou só um pouquinho aquele teto de horário que a gente tinha pensado para essa programação de hoje. Você, inclusive, tem horário, né? Tem que ir lá para a inauguração lá do centro de referência, e a gente não vai
abusar muito de você, mais do que a gente já tem abusado. Aproveitar, então, para agradecer por esse momento, que para a gente é tão importante, como a Deus colocou aqui logo de início, para a gente continuar, porque eu acho que essa é uma pauta, né? Essa é uma pauta que precisa de continuidade. Então, a ideia nossa aqui no CCHE é estar sempre colocando a questão em pauta, estar sempre pensando na questão dos direitos dos negros e negras no Brasil e seus desdobramentos, né? E nesse sentido a gente agradece demais pela contribuição que você nos deu hoje. Foi uma satisfação muito grande tê-la nesse momento para pensar junto com a gente essas questões. Tá bom, para mim também foi muito bacana, né? Eu sou uma pessoa tão distante ainda dessas novas tecnologias de comunicação, que assim, cada chamado para vir trabalhar nessas tecnologias me deixa muito tensa, muito assim, angustiada, muito ansiosa, né? Mas o espaço foi muito bom, né? É porque faz parte mesmo da minha personalidade. Eu não gosto muito de tecnologias dessa forma, sabe? A minha tecnologia é da pegação. Eu adoro pegação. Quero pegar. Da pegação. No sentido que o povo dá aí, não é? E no sentido mesmo de nordestino entende o que é isso, né? A gente quer se pegar, a gente gosta de se cheirar, não é uma coisa, a gente gosta de ficar junto o tempo todo, na outra, mesmo no calor. Mas, assim, foi muito quente, viu, assim, de afetos esse momento, né? E espero, assim, muito, muito, muito que a gente possa, sabe, repetir, não é, presencialmente. Se não presencialmente, a gente pode fazer uma roda de conversa, que é muito mais gostoso, que aqui ficou uma roda de conversa, né? É muito mais enriquecedor do que palestra. Muito obrigada às pessoas que estão assistindo, muito obrigada, pessoal Adeilson, professora Melânia e o Cássio, né, que está aí dando suporte, né, que não está aparecendo, agradeço muito. Isso é muito bom, viu? E aí eu vou aproveitar para fazer minhas as suas palavras, né? Agradecer a todos aqueles e aquelas que estiveram participando aqui conosco, interagindo com perguntas ou não, mas que estiveram aqui assistindo a essa conversa. A ideia era fazer algo menos formal, né? Para que a gente pudesse descontraidamente conversar sobre essas questões que, no fundo, são questões muito muito duras, né? Porque mexem, inclusive, com as subjetividades, e aí, se a gente consegue dar um tom mais leve para pensar essas questões, ainda que elas sejam muito sérias, e que precisam ser enfrentadas, isso vai ser ótimo. Então, eu queria encerrar por aqui, né? Acho que me cabe. Eu também não sou muito dessa questão de controlar tempo, mas me vi nessa condição hoje, e aí eu aproveito para agradecer a todos e dizer que a gente vai continuar aqui no CCHE a continuar a pensar sobre essas questões todas. Então, muito obrigado, e um dia de luta e de reflexão crítica sobre o Dia da Consciência Negra. Obrigada a todos, tchauzinho. Tchau, Ivonildo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.